Vamos orar, então. Pai querido, obrigada porque nós podemos estar aqui cantando da segurança do Teu amor e cantando, Deus, com a nossa alma. Obrigada, porque isso é um privilégio. Mas nós queremos agora, Deus, colocar em Tuas mãos esse tempo que as crianças vão ter agora, Deus, de culto infantil, também de ouvir, Deus, a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja falando no coração desses pequeninos que estão aqui, Pai. A gente sabe que o Senhor ministra no coração deles também. Então, que o Senhor use os voluntários que vão estar lá, Deus, para que eles possam ouvir do Teu grande amor e daquilo que Você faz, Pai, na nossa vida. Da mesma forma, eu oro pela vida da Cris, que vai dar a palavra aqui para a gente, Pai, que Teu Espírito Santo também esteja usando a vida dela, daquilo que o Senhor já tem falado no coração dela nesse tempo, Pai. Que os nossos ouvidos possam estar abertos para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Bom, culto infantil, crianças, hoje eu vou ficar aqui. Vocês vão lá com a tia Clarice. Boa noite, comunidade. Que bom que a gente pode estar aqui nessa noite reunidos. Como o Felipe falou, noite fria, né? A primeira noite assim de mais frio esse ano. Então, que bom que você está aqui. Que bom que Deus te trouxe até aqui, que você aceitou esse convite, porque Ele nos convida sempre a estarmos reunidos como seu povo. E eu quero começar uma reflexão de hoje, que viu o título, ele é uma pergunta, né? Fé ou obras? E nós queremos começar refletindo, eu quero que você pense aí na sua vida, quais os papéis que você desempenha no seu dia a dia. Mulher normalmente tem mais papéis, né? A gente tem mais coisas a fazer, ou consegue fazer mais coisas. Mas, por exemplo, falar de mim, né? Eu sou esposa, sou mãe, sou coordenadora aqui do Ministério Infantil, mas também sou filha, sou nora, né? Minha sogra está aqui hoje. Sou amiga, sou irmã. Nós temos muitos papéis a desempenhar no nosso dia a dia. E vocês já devem ter ouvido falar a frase que diz que a gente equilibra muitos pratos, né? Na famosa também frase correria do dia a dia, a gente está ali, equilibra um prato aqui, faz uma coisa lá. E a gente sempre tentando encontrar um equilíbrio. E também, quando eu falo sobre equilíbrio, eu lembro da imagem de uma balança. Imagine você aí, sabe aquela balança que é símbolo do direito? Né? Então, uma balança ali. E essa balança, que é símbolo do direito, ela quer significar justiça e equilíbrio. E nós estamos todos os dias tentando equilibrar, né? Os pratos, equilibrar a balança. E a gente quer ver agora, então, fé ou obras? Nós vamos refletir um pouco o que é fé. Eu vou abrir com vocês alguns versículos bíblicos, se você quiser acompanhar aí, abrir na sua Bíblia, também vai ser projetado. E o primeiro deles é Hebreus 11, versículo 1. Eu não marquei aqui na minha Bíblia, então eu vou abrir, tá? A gente canta com as crianças os nomes dos livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, mas até tu chegar em Hebreus é muito tempo, mas então tem que mais ou menos saber onde é. Espero que você saiba onde está Hebreus aí na sua Bíblia, ou enfim, no seu celular, é mais fácil, né? Então, Hebreus 11, o versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a esperança daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Então, a fé não é algo palpável, né? Mas sim algo invisível e tem a ver com esperança. Então, essa é a fé. Se você esteve aí nos últimos cultos, já foi falado sobre fé, né? O Dudu nos trouxe essa perspectiva da fé secular. Em quem a gente acredita, né? Essa fé que a gente não enxerga é em quem. E outro versículo é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Gálatas, Efésios. Ali diz assim:
É o apóstolo Paulo, então, escrevendo para o povo de Éfeso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos, então, por graça e fé. Nós luteranos temos a frase, né, justificados por graça e fé. Lutero, ele frisou isso, reivindicou que nós somos salvos por graça e fé. E como diz Paulo aqui, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, no que diz respeito à salvação, aqui cabe somente a fé. Só que a fé, se a gente ficar só no campo da fé, só no campo do intelectual, a gente acaba engordando intelectualmente. Porque a fé, sem as obras, ela é somente aquisição de conteúdo. E agora nós vamos ver, então, duas passagens sobre o que a Bíblia fala de obras, o que são obras. Então, vamos lá para Tiago, também vai ser projetado ali, Tiago, capítulo 2, o versículo 17. Tiago 2, 17. Ali diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. A fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Às vezes parece óbvio, né? Talvez você viu ali fé ou obras, e já veio na sua mente fé e obras, né? Mas às vezes no nosso dia a dia a gente confunde muito. A gente fica no extremo, lembra da balança? A balança está sempre pendendo. E aqui Tiago vai nos lembrar que a fé sem obras, ela é morta. Mas Jesus também falou sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 7, o versículo 16, Jesus também vai falar um pouco disso. Ali no contexto, Jesus está falando sobre os frutos que a árvore dá, né? E no versículo 16 ele fala assim: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Não tem como um pé de maçã, né, uma macieira da bergamota. Não sei como vocês chamam, bergamota, tangerina, mimosa. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota. Então não tem, a macieira vai dar maçã. O pé de bergamota vai dar bergamota, né? E Jesus diz aqui: vocês serão reconhecidos pelos seus frutos. Nós não vamos ser reconhecidos pelo nosso falar sobre Jesus, a nossa fé. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos, ou seja, pelas nossas obras. Então, aqui a resposta já está clara da pergunta fé ou obras. Não é nem só fé, a balança não está só para o lado da fé, nem para o lado das obras, mas sim há um equilíbrio, fé e obras. E como eu falei antes, para ficar bem claro no sentido salvífico da salvação que Jesus fez por mim e por ti na cruz, as obras, elas não valem de nada. Bonhoeffer, ele vai falar que as obras, no sentido salvífico, elas são mortas. É o contrário aqui de Tiago, né? Porque Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Mas Bonhoeffer, ele vai dizer que a fé, ela é viva. Por que ela é viva aqui? Porque eu não preciso e não adianta eu fazer nada. Não é por esforço meu, mas é pelo que já foi feito. A fé é dom de Deus. É algo que eu aceito. Não é algo que eu conquisto ou que é mérito meu. Por isso, no sentido salvífico da salvação, a fé é viva e as obras não valem de nada. As obras, então, elas não constituem a fé, elas não são constitutivas. E não é por causa da nossa fé, como eu falei antes, mesmo assim, né? Não é só a fé que eu alcanço, não é por causa das nossas obras, mas por causa de Cristo, do que Ele fez, por causa de Cristo. Lutero, ele vai usar uma frase que nós somos ao mesmo tempo, a balança de novo, né? Ao mesmo tempo, pecadores e justos. Ele diz simultaneamente, pecadores e justos. Pecadores, porque a gente já nasceu pecador. Lá de Gênesis, né? Adão e Eva, a queda.
A partir dali, todo ser humano ele já nasce pecador. O teu pai, a tua mãe, meu pai e minha mãe, quando fizeram sexo lá, o sexo não é pecado em si. Mas 2 pecadores fizeram sexo e nasceu um pecador. O sexo em si, ele não é pecado. Nós somos pecadores. Essa é a nossa natureza, é a nossa condição natural. Naturalmente, nós somos sem temor a Deus, sem confiança por esse Deus, e somos totalmente à mercê dos nossos desejos. Mas, como diz lá no Rio Grande do Sul, né? Mas, por causa de Cristo, ao mesmo tempo que somos pecadores, nós também somos justos. Justos por causa de Cristo. A Bíblia ela é dividida entre Novo e Antigo Testamento. Então aqui também, né? De novo a balança. Novo e Antigo Testamento. E o pastor Jackson, esse mês, ele também pregou sobre lei, que é um dos mandamentos que Deus nos diz para descansar. Que hoje em dia é difícil, né? Na correria, no equilíbrio dos pratos. Parar para descansar e obedecer esse Deus que Ele mesmo nos mostrou que depois de criar tudo, Ele descansou. Para nós é difícil, mas é um equilíbrio entre lei e evangelho, Antigo e Novo Testamento. Então, por causa desse Deus, que desde lá do Antigo Testamento, Ele separou o povo de Israel, aí toda a história, né, do plano de Deus, depois que se cumpre em Jesus Cristo no Novo Testamento, por causa desse Cristo, é que nós podemos ser justos diante dos olhos de Deus. Então, essa justificação, ela nos pede um caminho de santificação. A partir do momento em que eu e você, nós aceitamos esse Cristo, agora nós temos fé por causa de Cristo, nós vamos então mostrar os nossos frutos, as obras. E esse processo de santificação, lá em Gálatas, Paulo vai dizer que já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E eu quero ler na íntegra aqui, deixa eu abrir Gálatas, não sei se vai ser projetado também, é Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo é por mim, Cristo é por ti, mas também é Cristo em mim. Cristo, sim, Ele luta as nossas lutas, mas é Cristo em mim. Quando é Cristo dentro de mim, o Espírito Santo habita em mim e Ele me ajuda no processo de santificação. E esse processo nada mais é que, a cada dia, regularmente, matar os nossos desejos. Não por mim, não mérito meu, eu não consigo, mas Cristo em mim. Aí eu consigo. Esse é o processo de santificação, de receber o perdão dos pecados. Não é por obras que nós recebemos o perdão dos pecados. Momento de confissão aqui no culto, né? Nós sempre temos um momento de confessar os pecados a Deus. Não é porque eu me arrependi, porque eu me arrependi que Deus me perdoou. Não. É porque eu simplesmente entreguei aos pés da cruz os meus pecados, os meus desejos, é que Ele concede o perdão. O perdão já está ali, mas Ele quer nos ouvir, quer que a gente largue nos pés. Não pelo meu arrependimento, mas por causa dEle, do que Ele já fez. Então, por causa de Cristo. Em Romanos, estou passando aqui por vários versículos, Paulo em Romanos 4,16. Ele vai dizer o seguinte, Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Mas eu quero frisar esse início ali desse versículo. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida. A graça já nos foi garantida, a salvação nos é garantida, por causa do que Cristo fez por nós.
Porque se a gente tivesse que receber esse perdão dos pecados por nossa própria força, ia ser um peso. Imagina você ter que nem no Antigo Testamento, por exemplo, né, que eles queimavam sacrifício, ia ter que ir lá procurar um animal sem mancha, sem nada, e toda vez que você pecar, ter que ir lá sacrificar. Ia estar um cheiro pela cidade, né, de carne, porque a gente peca a todo momento. Ia ser um peso. Mas por causa de Cristo, do que Ele fez, a nossa consciência ela pode estar tranquila diante desse Cristo que nos faz justos diante de Deus. E esse Jesus, então, que nos dá essa consciência tranquila, Ele nos ajuda. Ele quer nos ajudar. Se você está aqui hoje, nessa noite, não é por acaso. Jesus, Ele quer te falar que Ele quer te ajudar a equilibrar esses pratos. Ele quer te ajudar nessa balança. Porque é muito fácil a gente cair nos extremos, né? Pender para um lado ou pender para o outro. Pender somente para a fé. Não, então eu vou lá e eu acredito em Deus, então o resto vai acontecer, né? Eu tenho fé em Deus, vamos lá. Ou pende para o outro lado, né? Que nem a gente canta com as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir lá fazer oração para daí eu crescer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar numa ONG, servir aqui na igreja. A gente pende para o lado das obras. Mas Jesus quer nos ajudar a ter um equilíbrio. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, até mesmo a lei, que por vezes parece pesada, Ele nos ajuda a cumprir. Em Romanos 8, uma última passagem que eu quero ler com vocês, Romanos 8, 14. Paulo falando aqui de novo, Romanos 8, 14. Ele diz que, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados por esse Espírito são filhos de Deus. Então, através desse Cristo, por causa de Cristo, nós somos inseridos nessa família. É por isso que nós estamos aqui hoje, um bando de pecador, eu e você, mas reunidos pela graça desse Deus que quer transformar. Santificação, um processo, a cada dia, regularmente, confessar pecados. E como eu falei antes, esses 10 mandamentos, né, que Deus também nos ajuda, que é temer, amar, agradecer, invocar, honrar a esse Deus, amar o próximo. Porque as obras, elas não têm nada a ver com a gente. Como eu disse antes, a fé, então, serve para salvar, no campo da salvação somente a fé, mas as obras são os frutos, a consequência. E as obras, elas não são para nós, por isso que a obra não salva. Eu não vou lá no culto porque é para garantir minha salvação. Eu não vou ajudar alguém na rua porque é para garantir minha salvação. Mas as obras é a consequência da minha fé. É aquilo que o próprio Jesus resume os 10 mandamentos em um só. Como que ele resumiu? Amar a Deus e amar ao próximo. Jesus, ele resume em um só, porque se a gente já não faz esse primeiro, e de novo, não por nós, a gente não consegue cumprir mesmo isso, mas pela ação do Espírito Santo em mim e você, se a gente não cumprir isso de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, a balança talvez até esteja quebrada, não está nem para um lado, nem para o outro. E nessa balança, eu cito de novo o Bonhoeffer, ele vai dizer que a fé vem primeiro, depois a obediência, mas elas caminham juntas. Então, nessa balança também tem fé e obediência. Tem a lei, que eu falei, o Antigo Testamento, e tem o Evangelho. Nessa balança também tem justificação e santificação. Juízo e graça. Esse Deus que nos ama, assim, é um Deus amoroso, perdoador, através de Jesus Cristo, mas é um Deus de justiça também. Então, juízo e graça na mesma balança. Nessa balança, que é essa balança de Deus, perfeita e eterna, que nós não conseguimos. Nós não vamos conseguir um equilíbrio que a gente tanto deseja. Somente Deus o consegue. E na balança da justiça de Deus, Jesus é a medida. Cristo é o mediador na nossa relação com o próprio Deus e com o próximo. Se Jesus não é teu mediador entre o próximo também, não somente com Deus, com o próximo, tua relação vai ser difícil. Ele quer também ser o mediador entre você e quem está do seu lado.
Seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, seus filhos, seus amigos. Jesus quer ser o mediador, porque é difícil sem Ele, sem esse mediador. E chegando ao final dessa mensagem, quero compartilhar com vocês. Essa semana eu assistindo um filme, depois eu fiquei sabendo que ele era antigo, porque eu vi que era lançamento na Netflix, eu achei que ele era novo, depois eu fui ver, conversando hoje de manhã com um casal também, ele falou, não, mas esse filme é antigo. Aí é de 2013, um filme que se chama Sob o Sol de Toscana, da Toscana, Sob o Sol da Toscana. Toscana é uma região da Itália. Esse filme não é cristão, né? Eu já foi falado aqui também que a gente tende a separar, né, sagrado e secular. Esse filme é secular. Não, gente, não existe isso. Nós, na balança, de novo, somos alma e corpo. Nós somos por inteiro. Então, sim, Deus inspira a todos, mesmo aqueles que não têm fé. E esse filme, então, ele não sendo cristão, mas ali nos traz reflexões preciosas. E eu, durante a semana, pensando nessa palavra aqui, eu assistindo aquele filme, nossa, isso aqui faz todo sentido. E eu quero compartilhar com vocês. A atriz, o nome dela era Frances. Ela é uma mulher bonita e que está à procura da felicidade. Ela é uma escritora renomada. Só que acontece um divórcio na vida dela, e então o mundo dela desaba, e uma amiga dela dá uma passagem para ela para ir para a Itália. E ela chega lá em Toscana, então, em busca da alegria, da felicidade, e ela compra uma casa bem antiga, detonada assim, e ela começa então a arrumar aos poucos, renovar essa casa. E durante ali, ela sozinha, né, naquela cidade nova, tudo era novo, muitas pessoas começaram a passar pela vida dela. Eu acho que é assim contigo e comigo também. Durante a nossa caminhada de vida, Deus coloca pessoas que vão nos dar conselhos para aqueles momentos. Na minha vida, eu tenho ainda muitas pessoas assim, naquele momento, se precisar, parecia que precisava ouvir aquilo. Aquela pessoa te deu um conselho. E essa atriz, então, tinha esse cara que vendeu a casa para ela. E esse cara, ele ali vendo o sofrimento dela e ela buscando a felicidade e tudo mais, ele compartilha o seguinte. Espera aí que eu fechei aqui, acabei fechando. Enfim, eu fechei aqui sem querer. E eu não vou conseguir abrir. Mas ele compartilha, não vou querer lembrar o nome das cidades, mas ele fala assim, senhora, você sabia que nos Alpes, eu não vou lembrar de Viena até não sei aonde, foram construídos os trilhos do trem. Eles construíram os trilhos do trem nos Alpes, uma região íngreme, bem alta, lá de Itália. Porém, eles construíram esse trilho sem ter o trem para andar nele. Mas na certeza e na esperança de que um dia esse trem passaria por ali. Hoje passa o trem lá. Então, trazendo para a nossa vida agora, né? O trilho do trem é a cruz de Cristo. Lá, claro, eles tiveram, por esforço próprio, colocar o trilho, mas o trilho para a nossa vida, ele já está posto, que é Cristo, que é a cruz. E esse trem, então, é o que Cristo quer fazer a partir da minha e da tua vida, através da santificação diária. Ele quer colocar o trem nesse trilho, que são as obras. O trilho do trem já está posto, é a fé. Nós apenas precisamos aceitar. E Deus, Jesus, quer que o trem passe por ali, obras. Então, fé e obras. Que nessa semana o Espírito Santo possa nos conduzir por esse trem, né, por esse trilho do trem, e que a gente consiga, através do que Cristo já fez por nós, esse equilíbrio da vida, né, que você e eu possamos confiar nesse Deus, para seguirmos nesse trilho. Amém? Vamos orar, assim como nós estamos, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por ser um Deus poderoso, um Deus de amor, que entregou seu Filho na cruz por cada um de nós. Mas obrigado também por ser um Deus justo, que nos justifica através de Jesus Cristo. Obrigado pela tua lei, obrigado também pelo teu evangelho.
Obrigado porque podemos caminhar nesse lindo paradoxo da vida cristã, que é fé e obras. E nos ajuda, ó Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a estarmos nesse processo de santificação a cada dia. Que possamos seguir, Pai, aquilo que Tu tem planejado para cada um aqui nessa noite. E muito obrigado por quem Tu és na nossa vida. Abençoe a cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.